Seria Júnior Santos o mal necessário que o Botafogo tanto precisava depois da saída de Jefinho? Isso eu vou falar depois da vinheta. Fala rapaziada ligada aqui no canal Glorioso, sejam muito bem-vindos, uma boa tarde para você, minha amiga gloriosa. Canal Glorioso não, canal do Nogueira. A força do hábito faz com que eu ainda fale canal Glorioso no início do vídeo. Mas cá estamos no canal do Nogueira. Sejam bem-vindos novamente. Você minha amiga gloriosa, você meu amigo glorioso. Vídeo opinativo sobre um jogador que é bastante contestado por grande parte da torcida, mas que nos últimos jogos, desde que voltou para o Glorioso, tem se mostrado bastante eficiente. E eu vou dar a minha opinião, a opinião do Daniel Nogueira sobre este jogador. Mas antes de iniciar o vídeo, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o like, que é muito importante, e assista os vídeos anteriores, o react, o pós-jogo, o porquê também eu fiz esse novo canal aqui. Para você que já me conhecia do canal Glorioso, não se espantem, tá, galera? Eu fiz um novo canal, agora com uma cara completamente diferente, com conteúdos completamente diferentes. Vamos falar um pouco sobre Júnior Santos? Eu acho que a gente precisa falar um pouco sobre esse jogador que é tão contestado pela torcida do Botafogo. A torcida do Botafogo, de fato, não tem paciência para Júnior Santos. Rapaziada, é o seguinte, Júnior Santos veio para o Botafogo no ano passado por empréstimo do Hiroshima, se eu não me engano, time do Japão, e ele veio para fazer uma espécie de jogador ali que seria talvez um reserva do Tiquinho Soares. Tiquinho Soares ainda não estava no Botafogo, e logo no primeiro jogo do Júnior Santos ele fez um gol contra o Avaí lá na ressacada. Naquela ocasião o Botafogo empatou o jogo por 2-2 e o Júnior Santos ainda na estreia dele já fez o primeiro gol dele, deu ali um ar de esperança, mas depois das partidas que ele jogou no ano passado, no Campeonato Brasileiro do ano passado, ele não caiu muito em boa parte da graça aí da torcida, tá? Muita gente da torcida do Botafogo questionava demais o porquê Luiz Castro gostava tanto desse jogador e o porquê Júnior Santos, em muitas das ocasiões, era titular do Botafogo. Opinião do Daniel, tá, gente? Ano passado, eu não via o Júnior Santos como uma prioridade no ataque do Botafogo. Para ele ser titular do Botafogo, eu acho que a gente tinha mais peças, umas peças melhores no elenco, mas Júnior Santos cumpria um papel ali muito importante na equipe do Luiz Castro. Eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Mas o ano passado ele fez 15 ou 16 jogos pela equipe do Botafogo em 2022, e o Botafogo no final do ano tinha opção de compra, mas a opção de compra estava muito alta. O clube do Japão estava pedindo uma barbaridade por Júnior Santos. E obviamente, por ele ser contestado por parte da torcida e por ele não ser, ainda que ele tinha sua importância dentro do elenco, ele não era uma unanimidade, ele não era aquele jogador que o Botafogo precisa desse cara. Não, o Júnior Santos nunca foi esse cara. Então o Botafogo resolveu por não fazer ali a opção de compra, né? Com isso, o Fortaleza foi lá por um valor muito menor, tá, do que o Hiroshima, sei lá se é esse o nome mesmo do time do Japão, do Júnior Santos, foi lá e fez a compra. Ele foi pro Fortaleza no início do ano, ele chegou a jogar o último jogo do Botafogo em 2022 contra o Crystal Palace, aquele amistoso que teve lá na Inglaterra, e depois, logo no início de 2023, ele se apresentou no Fortaleza, só que lá no Leão ele não teve muitas oportunidades. Lá ele tem os esquemas de jogo dele, enfim, não teve muita oportunidade, ficou no banco, não foi relacionado, então o Botafogo foi novamente tentar a contratação, agora de forma definitiva, não em forma de empréstimo. E o Botafogo conseguiu. Pagou o mesmo valor que o Fortaleza pagou lá do time de Hiroshima, do Japão. Então, aquele valor astronômico que era de 2022 não foi em 2023. O Botafogo pagou um valor muito pequeno. E vou te falar, rapaziada, agora a questão sobre Júnior Santos em 2022, em 2023.
O Botafogo sofreu muito depois da saída do Jefinho. O Jefinho era um cara ali que partia para cima, tinha a velocidade como ponto principal, tinha o drible também como ponto principal, e o Botafogo sofria muito por conta das pontas. O Botafogo não tinha jogadas pelas pontas, não tinha esse cara que fazia essa coisa aguda do jeito que o Jefinho fazia. O Botafogo estava sofrendo muito, porque o Gustavo Sauer não conseguia desempenhar isso, o Vitor Sá também não estava conseguindo desempenhar isso, o Luiz Henrique, hora ou outra, conseguia desempenhar essa função. O Botafogo tentou improvisar ali pela direita o Piazon, só que sem sucesso. E depois que o Júnior Santos voltou para a equipe do Botafogo, ele voltou como titular não, o primeiro jogo dele foi na Copa do Brasil contra o Ipiranga, e logo de início ele fez uma jogada, um bate-rebate, obviamente, mas fez uma jogada que culminou no segundo gol do Botafogo. Depois ele fez outras jogadas de agudo, e eu fiquei pensando, cara, será que realmente o Júnior Santos é esse bagre todo que a torcida do Botafogo tanto fala? E eu fiquei me perguntando isso, e nos últimos jogos a gente vê que realmente ele tem as suas limitações, assim como todo jogador, mas ele é extremamente importante para a equipe do Botafogo hoje, porque ele é um cara de explosão, coisa que o Botafogo hoje no elenco não tem muito esse cara. O Botafogo tem um elenco muito técnico, mas com jogadores de explosão são poucos. Por exemplo, o Vitor Sá é um jogador de explosão, mas às vezes não tem muito sangue. O Júnior Santos não. O Júnior Santos, ele tem aquele sangue, ele tem aquela explosão, e o Botafogo estava sentindo falta disso. No jogo contra o São Paulo, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, a gente pôde perceber a explosão do Júnior Santos, a força física, ele volta para marcar, ele realmente se doa dentro de campo. E o Luiz Castro, ele gosta muito de jogadores assim, e por isso que o Júnior Santos é titular hoje do Botafogo. E ontem, no jogo contra o Bahia, a gente viu isso. No primeiro tempo, o melhor em campo foi o Júnior Santos. Ele fez a jogada linda do primeiro gol, depois fez o segundo gol dele com a camisa do Botafogo, e logo depois ele quase fez uma outra jogada que culminou quase no outro gol dele. E ele cansou, obviamente, no segundo tempo, até porque ponta e jogar assim os 90 minutos não tem como. Ele cansou no segundo tempo, foi substituído, mas ele tem a importância dele no Botafogo, sabe? A gente acaba botando tanta expectativa no jogador, querendo que ele seja um jogador perfeito, 100%, e hoje nenhum jogador hoje no Botafogo é 100%, é perfeito. Por exemplo, ontem, a gente sabe das qualidades do Eduardo, a gente não está comparando aqui Eduardo com o Júnior Santos, mas, por exemplo, ontem o Eduardo não teve uma noite muito feliz, ficou um pouco apagado, e o Júnior Santos estava ali para preencher talvez essa lacuna de outros jogadores que poderiam dar o melhor de si, e acabaram que não conseguiram. Então a gente coloca tanta expectativa que o Botafogo seja perfeito e tudo mais, que a gente acaba deixando de reconhecer esses jogadores. Por exemplo, o Danilo Barbosa, que está jogando muita bola, o Tietê, que está vivendo uma fase artilheira, e também o cara do vídeo aqui hoje, o Júnior Santos, cara. Eu acho que a gente pega um pouco pesado com ele, pega pesado demais, e querendo ou não, ele é um jogador, entre aspas, jovem para o futebol. Ele só tem 28 anos. O mercado asiático, o mercado árabe, o mercado japonês, o mercado chinês gosta desse tipo de jogador. Então, se de fato o Júnior Santos continuar jogando essa bola que ele está jogando hoje, ele está acima da média de alguns jogadores até do Botafogo, até do Campeonato Brasileiro, não sendo irracional, tá, gente? Eu tô falando a realidade. O Júnior Santos hoje está jogando bem, apesar das limitações dele, apesar dele ser um pouco limitado também na forma de pensar. Acho que se ele usasse um pouco a cabeça, ele seria um baita jogador, ele seria um craque, porque, como eu falei, ele tem habilidade, ele tem força física, ele tem explosão, mas falta ele entender um pouco mais, ele racionalizar um pouco mais na cabeça dele para ele fazer as melhores jogadas, porque às vezes ele dá umas escapulidas ali meio estranhas, mas enfim, é aceitável, tá? É aceitável. Mas enfim, como eu estava falando, ele tem mercado ainda, ele tem 28 anos. O Botafogo tem um ativo hoje no clube que está jogando bem e que o Botafogo pagou barato. E o mercado chinês, mercado asiático, árabe, são mercados que pagam bem, que compram jogadores. E eu acho que tem todo indício que, se de fato o Júnior Santos continuar jogando a bola que ele joga hoje, o Botafogo pode lucrar em cima com o Júnior Santos, entendeu?
O Botafogo lucrou com o Bruno Silva, gente. O Botafogo lucrou com o Jefinho, que jogou 10, 15 jogos ali na equipe ano passado, e o Botafogo lucrou porque o Júnior Santos não pode ser esse cara também, entende? Eu acho que a oportunidade ela precisa ser dada. A gente não pode somente atacar um jogador, atacar um jogador, atacar um jogador. A gente tem que bater palma quando tiver que bater palma, a gente tem que vaiar quando a gente tem que vaiar. E eu tô fazendo isso agora. Eu tô dando minha opinião que, de fato, o Júnior Santos hoje, ao lado do Tiquinho Soares, ao lado do Eduardo, ao lado do Tietchan, do Danilo Barbosa, são jogadores essenciais hoje para o plano tático do Luiz Castro. O Júnior Santos caiu muito bem na ponta direita do Botafogo e acho que, por exemplo, para o Segovia hoje tomar a posição do Júnior Santos vai ser muito difícil, justamente por conta de tudo que eu falei já durante o vídeo. Explosão, ele volta para marcar, ele não desiste de uma bola. Então a gente conseguiu, enfim, preencher essa lacuna, pelo menos inicialmente do lado direito com o Júnior Santos, e que ele faça uma boa temporada. Eu não vou torcer contra o Júnior Santos porque eu acho ele ruim. Não vou, isso nunca vai passar pela minha cabeça. Eu vou xingar ele quando ele fizer merda, vou, mas também vou apoiar quando ele precisar, e do jeito que ele tá hoje, tá me satisfazendo muito, porque ele tá jogando bola. Eu quero saber a opinião de vocês sobre o Júnior Santos. Como eu falei, aqui é o Opina Nogueira, é a minha opinião sobre este jogador. Eu acho que eu precisava externar o que eu estava pensando sobre o Júnior Santos para vocês, e a gente precisa falar de jogadores que às vezes a torcida pega no pé, sabe? Mas que, por que a torcida pega no pé? Já passaram tantos jogadores no Botafogo que a gente teve tanta paciência. Por que o Júnior Santos a torcida não tem paciência? E é isso que eu fico me perguntando sempre. É o vídeo de hoje, terça-feira, Opina Nogueira. Na quinta-feira tem jogo contra o Ipiranga no estádio Newton Santos. Jogo de volta da Copa do Brasil. O Botafogo ganhou o primeiro jogo e os ingressos já estão sendo comercializados. Então, promessa de casa cheia depois de uma vitória elástica sim, porque foi importante, mas o Botafogo se mantém aí 100% no Campeonato Brasileiro e vamos em busca aí de mais uma vitória na quinta-feira na Copa do Brasil, beleza? Um forte abraço, Daniel Nogueira, se inscreva no canal, deixa o like e valeu, boa terça pra todos.